Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Meu amigo Igor, seu primeiro hoje, olha aí. Mônica Mourão, tudo bem? Que bom que vocês estão aí. Irmã Antônia Guerra, não falta nunca. Irmã Iracema, tudo bem? Seu Wilson está aí com você? Coisa boa. Paz, Igor, tudo bem? Leandro, meu amigo, boa tarde. Paz. Jaque Maranhos, tudo bem com você? Que bom, gente, que bom a gente estar aqui para mais uma livezinha, não é? Quinta-feira, final de semana se aproximando, não é? O Igor já está aí, Leandro, o Igor já está aí, o Igor não perde nada. Bruna, Vevé, tudo bom, Vevé? Margarida, tudo bem, irmã Margarida, tudo bem com você, a família? Renata, Andréa, tudo bem, Andréa? Tudo bem, Marta? Prazer estar aqui com você. Elisângela, tudo bom ali? Manda um abraço para as crias aí, hein? Ana Lupe, tudo bom, Ana Lupe? Doutora Kátia Crescencio, gente, grande advogada. Jaque, olha gente, a Jaque Maranhos fez um peixe, ela tá vendendo peixe, eu comi esse peixe, que delícia, eu vou começar a salivar aqui se eu ficar falando. Tudo bem, meu amigo Breno? Fernandinha, tudo bom, Fernandinha? Abraço no Fernando. A paz, Breno. Tá tudo bem, né, Margarida? Graças a Deus, graças a Deus. Você é Itamarta? Itamarta, quanto tempo? Saudade de você, querida. Tudo bem? Que bom. Tem que aparecer aqui na Nova Criação um dia. Marília, Ana Lúcia. Gente, a minha esposa chegou. Glória a Deus que a minha esposa está no pedaço. Pastora Janete, amor da minha vida. Francisco José, tudo bem? Rafaela. Evaldo, amigo Evaldo, direto de Teresina, no frio de Teresina. Tudo bom, Evaldo? Grande abraço. Gente, às vezes eu não falo alguns nomes, é porque assim, tem, por exemplo, Leandro e outra pessoa, e a outra pessoa realmente eu não sei, né? Abraço para a Liliana, para o Rogério, que entraram aí também agora. Deus abençoe vocês, amo vocês. Neise, toda vez eu penso que você é a Neise do Vavá, eu nunca sei, não, né? Você é outra Neise, né? Jaque Albano, gente, minha secretária querida, Conceição, Paz, Nath, tudo bem, Nath? Grande crossfiteira, gente. Nath, a gente está voltando aos treinos já, né? Irmã Ângela, França, tudo bem? Jordana, um abraço no Éder, querida. Nath, já a gente está voltando pro box, né? Se Deus quiser. Ah, você é a Neise, prima da Cassiane, né? Ah, tá certo, tá bom. Gente, irmã Tereza Fortaleza, que mora nos Estados Unidos aqui com a gente. Doutor Elísio Maranhão, direto de Poranga. Luiz, Fernando, tudo bem? De Lara. Que bom, gente. Fernando Mendes. Paz. Nath, em nome de Jesus a gente volta, né? Em nome de Jesus a gente volta, se Deus quiser. Eu acho que a gente volta com as academias e com, né, as escolas também na segunda semana da quarta fase, entendeu? Eu acho que na segunda semana da quarta fase, eu acho que se Deus quiser a gente já começa, viu, Nath? Eu acho que não dá para ficar preocupado não. Aldenora, Marta e Martinha, gente, a Martinha está em Lisboa, em Portugal. Luana, todo mundo, Luana Fontinelli, Fátima Nascimento. Amém, Luiz, amém. Em nome de Jesus, essa é uma palavra muito abençoada, para a glória do Senhor, se Deus quiser. Tudo bem, gente? Olha só, a gente está trabalhando nessa semana, né? Abraço para a Nilva, que está entrando, Ricardo Alcino, tudo bem? Olha só, nós estamos trabalhando sobre o tema as vitaminas espirituais. Vocês estão gostando dessas vitaminas? Amém? Tudo bom, Bruna? Repegar. A Flávia está aí, olha só, que bom, tudo bom, Flávia. Gente, vitaminas espirituais, o que vocês estão achando? Bênção? Tá tudo legal aí com vocês? Vocês estão gostando?
Alguém está tomando essas vitaminas espirituais? Hein? Pois é. Olha só, as vitaminas espirituais elas têm que ser tomadas, não é, Igor? Amém, irmã Tereza? Tem que tomar, né, essas vitaminas espirituais. Não adianta só saber, tem que tomar. Você entende a necessidade, né, Regininha? Que bom. Olha só, eu fui no médico, né, como já falei para vocês, doutor Eric Guanabara, é o nosso nutrólogo, meu e da Janete, e ele, né, nos receitou alguns suplementos vitamínicos, né, porque ele viu os nossos exames, olha, você está precisando disso, isso. E quando, né, a gente sai do consultório dele, a doutora Sabrina, né, que é médica nos Estados Unidos, ela sabe muito bem o que é isso, né? E aí, o doutor disse, olha, pastor Pedro, você vai ter que tomar esses remédios, né? E aí, gente, foi tão interessante porque as receitas, né, já estavam até lá no próprio laboratório, entendeu? Então, assim, não tem essa história de passar o remédio e não tomar, não. A gente tinha que tomar, não é? Quando o médico, não é, passa uma medicação, você tem que tomar. Então, nós tomamos e foi, assim, algo maravilhoso para a gente. Então, hoje, não é, só tem sentido a gente falar dessas vitaminas espirituais se vocês fizerem uso dela. Por que todas elas você conhece? Porque são, não é, são fundamentações, são fundamentos bíblicos, são valores e princípios bíblicos, você entende? E nós temos que, não é, nos apropriar justamente dessas ferramentas e dessas bênçãos que Deus nos dá para que a gente possa viver e viver bem, não é? Então eu queria que você guardasse muito isso que nós vamos falar aqui hoje, tá bom? Hoje eu vou falar de duas vitaminas apenas, mas elas são muito importantes, tá certo? Muito importantes. Bem-vindo meu amigo Sérgio, Alba Parente, sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês, tá bom? Queridos, eu vou começar, tá certo? Então hoje eu vou começar também de novo, direto ao assunto das vitaminas espirituais, tá certo? As vitaminas, a irmã Teresa vai colocando, a vitamina espiritual é passada pelo médico dos médicos, amém, exatamente isso, né? Aí a gente tem que tomar, mais do que nunca a gente tem que tomar, né? Bem-vinda a professora Fátima Câmara, que está aqui com a gente, Deus abençoe, né? A Bruna Veloso, que também está nos acompanhando, a Bruna Veloso já chegou, ela já está aí? Bruna Veloso, que passou no vestibular para medicina em Recife, glória a Deus, Bruna Veloso, que Deus te abençoe. Vamos orar por você no final da live, hein? Queridos, então, as vitaminas espirituais dos cristãos, né, elas derivam de quê? Olha só, elas derivam primeiramente de algo que você tem que saber e você tem que tomar. Esse você tem que tomar, viu, Bruna Veloso? Você que vai ser médica, né? Quando a gente passa um remédio tem que tomar, não é assim? Então, pois é, olha só. Primeira vitamina espiritual de hoje, anote, é uma vitamina muito poderosa. Primeira vitamina de hoje é não receber a graça de Deus em vão. É uma advertência, né? É uma advertência muito especial. Um beijo para minha querida irmã de carne e de sangue, a minha querida Inha Queiroz. A Inha está aqui, minha irmãzinha. Beijo, te amo. Então, olha só. Primeira vitamina de hoje, nós nunca devemos receber a graça de Deus em vão. Na semana passada a gente falou sobre o Evangelho da Graça, né? E foram 5 dias falando desse ponto. Foi uma coisa que foi, inclusive, até pedida pela minha querida Fernandinha, que está aqui com a gente, né? E nós falamos muito sobre o Evangelho da Graça. Mas eu não toquei nesse ponto, tá certo? Mas hoje é importante que a gente fale. E aí eu quero que você leia a sua Bíblia, abra comigo sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, né? Nesta semana eu peço a você que, além dos pontos que nós estamos passando para vocês estudarem em casa, todo mundo aqui tem que ler até amanhã 2 Coríntios, tá? Então 2 Coríntios 6, de 1 a 3, Leandro, me ajude, príncipe. 2 Coríntios 6, de 1 a 3 diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão
A graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Olha só, em muitas igrejas, em muitos ministérios, há uma questão hoje, não é, discussão sobre a graça de Deus. E ao meu ver, a maneira como eu entendo da palavra de Deus, daquilo que o Senhor também tem colocado no coração da gente, queridos, graça não se discute. Não se discute graça. Você nunca deve discutir graça. A graça não se discute, a graça se recebe, ponto final. Você entende isso? A graça é o próprio amor de Deus para a nossa vida. A graça, como Deus é amor, é a manifestação de Deus na nossa vida. Ele fez tudo por graça, ele faz tudo com graça e ele faz tudo através da graça. Você entende? Qual foi o problema da igreja de Corinto nesta segunda carta? O problema desta igreja é que houve uma dissidência tremenda. Olha só, o próprio apóstolo Paulo tinha sido colocado em um determinado momento pela igreja que ele fundou, que ele batalhou, as pessoas que ele ganhou para Jesus, as pessoas que ele investiu, gastou tempo, não é? Viveu com elas, ensinou sobre Cristo. Essas pessoas passaram, depois de algum tempo, por causa da entrada dos judeus, por causa de um momento onde houve uma judaização da igreja, ou pelo menos a tentativa da judaização, as pessoas começaram a dizer: não, nós não queremos mais Paulo, nós não queremos mais saber do apóstolo Paulo, nós não temos nada com ele, nós preferimos a lei judaica. Isso é muito complicado, porque a igreja ela entrou no processo de rebeldia e entrou também no processo de, digamos assim, de perda, porque ela acabou perdendo muito, você entende? E o apóstolo Paulo, ele nessa segunda carta, ele faz, digamos assim, um chamado, ele faz algo que é muito forte e ele chama a atenção da igreja nesse momento, tá certo? E havia a urgência de um evangelho reconciliador, que atendesse a igreja local, porque a igreja estava correndo risco naquele momento. Sim, a igreja inteira estava correndo risco de perder, olha só, a bênção, de perder toda a bênção que a graça de Deus nos dá. Pastor, explique melhor. Explicando melhor, queridos, olha só, a igreja naquele momento que havia sido, digamos assim, ela havia recebido Jesus. Então a igreja não estava mais querendo Jesus. A igreja tinha recebido o batismo no Espírito Santo, não queria mais o batismo do Espírito Santo. A igreja estava recebendo um trabalho de transformação pessoal através da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. A igreja não queria mais. A igreja não estava mais recebendo. Por quê? Porque estava se distanciando do Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Olha só, queridos, nós precisamos entender, olha só, que eles poderiam ter ouvido e compreendido a mensagem para decair então dos seus elevados privilégios conquistados, ou poderiam ter deixado de ouvir também com o coração reto, ficando aquém, muito aquém do alvo do Evangelho da graça do Senhor Jesus desde o princípio. Você entende? E o recado, eu acho que esse recado ele é muito oportuno para hoje, viu? Silvia, Karine, Fabrício, bem-vindos, doutor Alexandre Maia, Deus abençoe. Olha só, esse apelo do apóstolo Paulo ele é para hoje, esse apelo é para nós hoje. Olha só, o apelo do apóstolo Paulo é: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, se é que nós de fato somos todos cooperadores com Cristo, não é assim, Felipe? Olha só, se nós somos cooperadores com Cristo, olha só, recebemos nós a exortação de que não devemos receber a graça de Deus em vão, porque o Senhor diz: no dia da oportunidade eu te socorri, no dia da aflição, como é que ele diz? Perdão, vou ler aqui de novo, Ele diz assim: eu te ouvi no tempo da oportunidade. Então nós fomos ouvidos no tempo da oportunidade e nós fomos socorridos no dia da salvação. Agora, no tempo sobremodo oportuno, que é o dia da salvação, porque Cristo já chegou para a nossa vida, nós não devemos dar nenhum motivo de escândalo
para que o ministério não seja censurado. Então nós não podemos voltar atrás da graça do Senhor. Você entende? A graça de Deus, ela é bênção. A graça de Deus é o maior presente de Cristo para a nossa vida. Pedro, não é a salvação é por causa da graça, não é? Você entende? Então eu não vou trazer todo o estudo da graça, que nós fizemos muito bom uso deles, né, na semana passada, mas é muito importante que fique o recado. Qual é a vitamina, pastor Pedro? Creia na graça. Creia na graça do Senhor Jesus Cristo. E nunca decaia da graça. Você entende? Nunca decaia da graça. Nunca receba a graça do Senhor em vão. Não se acostume, não é, com a graça achando que ela é vã. A graça não é vã. A graça, ela é maravilhosa. A graça, ela é a bondade de Deus. Ela é a misericórdia de Deus. Pedro, mas tem muita gente errando, né, usando a graça. É porque essa pessoa nunca entendeu o evangelho de Cristo de verdade. Você entende? Ou então essa pessoa, ela está passando por um processo de transformação e ainda, simplesmente, essa pessoa, ela ainda não chegou no nível que deveria chegar. Aí você poderia perguntar: Pedro, como é que eu devo, como é que eu faço para receber essa vitamina? Como não receber a graça de Deus em vão? Primeiro, com abnegação. Com abnegação. Em 2 Coríntios, do 6, né, capítulo 6, do 4 em diante, olha só o exemplo de abnegação do apóstolo Paulo. Ele diz: pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, que eu já falei para você, quer dizer paciência. Olha só, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Era assim que Paulo vivia. E é assim que a gente deve viver também, com uma abnegação. Nós simplesmente, né, nós nos abnegamos, ou seja, nós abrimos mão muitas vezes daquilo que nós temos e somos para socorrer alguém, para ajudar alguém, para estarmos, né, amando a vida de outra pessoa. Você pode dizer amém para isso? Amém? Pedro, como é que eu não recebo a graça de Deus em vão? Como é que eu trabalho para que a graça de Deus na minha vida ela não seja vã? Com abnegação. Segunda coisa, sabendo que amor com amor se paga. Amor com amor se paga. E ainda, olha só, no versículo 11, ele diz assim: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Ou seja, aumente o amor de vocês, que aumente o amor de vocês. Amor com amor se paga. O apóstolo Paulo está dizendo: eu dei tanto amor para vocês agora voltar atrás e decair da graça, e vocês colocarem a graça de Deus em vão, não é? Tem muita gente fazendo isso com as igrejas hoje. Muitas pessoas que foram, não é, reanimadas pela igreja, foram alimentadas pela igreja, foram honradas pela igreja, e aí basta vir uma pequena dificuldade para abandonarem tudo, não é? Para abandonar as igrejas, para abandonar os trabalhos, para abandonar uma vida de servo que tinha antes. Você entende isso? Deixa eu te colocar uma coisa: nunca receba a graça de Deus em vão. Nunca receba a graça de Deus em vão. Amor com amor se paga. Amém, queridos? E a terceira coisa, sim, eu coloco aqui, mas a gente vai falar no segundo ponto, não é? Pedro, como é que eu não recebo a graça de Deus em vão? De que modo eu procedo para não receber a graça de Deus em vão? Olha só, não tenha comunhão com os incrédulos. Não precisa. Você tem que peneirar um pouco a sua vida, você tem que tirar os incrédulos de perto de você. As pessoas só te arrastam para aquilo que não é bom, para aquilo que não fortalece, para aquilo que não ajuda, para aquilo que não anima. Você entende? Paulo diz, do 14 em diante: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há entre a luz e as trevas? Ou que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo?
Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 17, por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, que eu vos receberei, e serei o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Eu li em 2 Coríntios 6, do 14 ao 18. Queridos, é simples, mas é muito simples. Recomendo a vocês. Gente, eu queria dar as boas-vindas ao apóstolo Diego Estacar, que está aqui com a gente, conheci em Israel. Pastorzão, apóstolo, Deus abençoe, saudade de você, viu? Um grande abraço para você e para a família. Então, olha só, nós nunca devemos receber a graça de Deus em vão. A graça ela é maravilhosa, a graça é o amor de Deus para a nossa vida. Sabe, isso é uma coisa que eu procuro todo dia, né, buscar, é estar sempre atento e espantado com a graça de Deus na minha vida, com a bondade de Deus na nossa vida. Hoje aconteceu uma coisa muito especial na igreja, né? A gente está vivendo, lógico, como todas, né, as pessoas que passaram por essa crise de pandemia, né, e tiveram seus negócios fechados, suas empresas fechadas, seus recursos limitados, a igreja também sofreu. A igreja, poxa, como a igreja sofreu, queridos? A igreja sofreu muito nesses dias, né? E nós estamos trabalhando numa contingência realmente de urgência, né? Para que a gente possa manter a igreja funcionando e as famílias que dependem dos colaboradores, né, recebendo. Gente, hoje Deus mandou um sinal de bênção para a gente recebeu uma bênção que foi assim, fantástica, que nos ajudou e vai ajudar em muito, você entende isso? É como se Deus estivesse dizendo assim, olha só, vocês dependem de mim, vocês dependem de mim, não é exatamente de gente, vocês dependem de mim. E eu fiquei tão feliz, queridos, porque o Senhor, Ele está cuidando da igreja, porque a igreja é dele, é a graça de Deus, é o amor dele, é o cuidado dele, é o zelo dele, você entende? Isso é vitamina para nossos dias, isso é vitamina para a gente, isso nos fortalece, essa vitamina espiritual, olha só gente, né? E o amor das pessoas, o cuidado, o zelo, isso nos mantém fortes, isso nos mantém firmes, isso nos mantém ativos, isso é muito bom. Como você deve todos os dias tomar dessas vitaminas espirituais? Não estou falando de coisas que você vai ter que pagar um preço para conquistar, porque isso não existe, mas é aquilo que Deus já nos deu. Nós só precisamos tomar posse dela, nós só precisamos tomar posse dessas vitaminas e nos fortalecermos com fé, com esperança e com amor todo dia eu e você, nós devemos nos fortalecer. Todos os dias nós devemos buscar um pouco mais do Senhor e estamos fortalecidos nele e na força do seu poder. Então toma essa vitamina, amém? Toma essa vitamina espiritual. A primeira vitamina espiritual de hoje é: nunca receba a graça de Deus em vão. Nunca, querido, nunca receba. Que a graça de Deus ela nunca seja vã para você. Por mais que haja os absurdos, por mais que haja os falatórios, por mais que haja pessoas que entendem errado, para nós não, queridos, a graça de Deus ela nunca será em vão. Abraço meu querido pastor Júnior Mota, que está aqui com a gente. Pastorzão, Deus abençoe. Amém, queridos? Quem pode dizer amém? Vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Se você que está me entendendo, você pode colocar o dedo nesse coraçãozinho aí, só para me saber se ele vai subir. Você pode fazer isso? Só para me saber se está comigo, coloca o dedo nesse coraçãozinho aí. Deixa eu ver nuvens de coraçõezinhos subindo aí, só para saber se você está entendendo. Tem gente que anda fraco, tem gente que anda frágil, tem gente que anda se quebrando, tem gente que anda mal. Ô meu irmão, fortaleça. Toma as vitaminas espirituais. Toma essas vitaminas espirituais, esteja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Amém? Glória a Deus. Segunda vitamina espiritual de hoje. Esta eu amo. Quem é membro da Nova Criação já me ouviu falar muitas vezes, porque é vitamina. São essas coisas que a gente recebe do Senhor para a nossa vida e como nós precisamos nos fortalecer nelas. Não é assim? Olha só, queridos, agora eu quero que você receba uma bomba proteica do céu para a sua vida, uma bomba proteica. Você agora vai ficar suplementado, vitaminado, mais fortalecido ainda do que você poderia imaginar, tá bom? Então vamos lá comigo?
Olha só, anota essa vitamina, segunda vitamina espiritual de hoje. Para quem está chegando agora, a primeira foi: não receba a graça de Deus em vão. Segunda vitamina espiritual de hoje. Essa é muito especial para todos nós. Anote, posso falar? Receba essa vitamina. Mantenha sempre ao seu lado pessoas essenciais. Gente, essa parte eu amo. Mantenha sempre ao seu lado pessoas especiais. É fantástica essa palavra, ela é maravilhosa. Olha só, em 2 Coríntios, eu vou voltar um pouco para você entender o que eu quero dizer, tá certo? Olha só, 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 12 em diante, tem um trecho da palavra de Deus que ela me deixa cada vez assim mais espantado com o detalhe, com a natureza da palavra de Deus. 2 Coríntios 2:12, Leandro me ajuda. 2 Coríntios 2:12 diz assim: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor, e não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Olha que coisa interessante, gente. Aqui a gente está falando do próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele narra dizendo que quando ele chegou na cidade de Troade para pregar o evangelho, uma porta se lhe abriu no Senhor. Deus abriu uma porta em Troade para o apóstolo Paulo, naquela cidade, não é? Naquela cidade idólatra, no meio daquele povo que não conhecia Cristo, ele teve uma porta aberta para pregar o evangelho. Fácil, fácil, fácil. Está aqui, ó, está tudo preparado, o auditório está aí, as cadeiras estão aí, as pessoas estão aí, pega o microfone, liga o ar-condicionado, né, apóstolo Paulo, vai lá, leva a palavra, lança a palavra. Estava fácil para ele, mas muito fácil para ele, era só ele chegar aí e pregar. Mas a Bíblia diz assim: contudo, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Ele não teve paz. Você entende? A porta foi aberta por Deus. Está aí, Paulo vai lá e faz. E ele não teve paz no espírito dele, ele não encontrou paz. Por quê? Porque Tito, um amigo muito especial do apóstolo Paulo, um cooperador do evangelho, que trabalhava com ele, Tito era um rapaz grego. Tito, ele era um homem jovem, ele era um evangelista, ele era um homem que era da maior confiança, ele era um colaborador fiel, ele era um exímio administrador, ele era um diplomata, ele era como se fosse um embaixador fiel da igreja. Ele era o homem responsável por levantar fundos, passar também a correta visão de Paulo às igrejas. Ele era uma espécie de orientador, ele era também um capacitador de líderes. Ele era um homem essencial a Paulo e à igreja. Paulo tinha pessoas essenciais a ele? Paulo tinha pessoas essenciais a ele. E ele não quis continuar em Troade por causa disso. A Bíblia diz: por isso, despedido-me deles, do povo da cidade de Troade, parti para a Macedônia. Existem pessoas essenciais? Sim, existem pessoas essenciais. Para você, Bruna, a sua voinha é essencial, a dona Iracema? Pois é, porque para nós ela também é, viu? Para nós, a dona Iracema é uma bênção, ela também é essencial para nós. Então, olha só, Tito, ele era aquele tipo de homem que todo líder gosta de ter por perto. É aquela pessoa que é como se fosse um escudeiro, aquela pessoa que impulsiona, que ajuda, que ampara, que fortalece. Você entende? Tito, ele era um jovem grego, ele era leve, ele não era pesado, ele não levava peso às pessoas. Ele, na verdade, ao contrário, ele levava alívio. Ele era como se fosse um jovem empresário, ele era como se fosse ele era como pequeno de nada ele tinha. É como se ele fosse um executivo da época. Ele era como se fosse aquele homem que ele lutava com as suas próprias forças, com as suas próprias armas, ele não dependia de ninguém.
Olha só, está lá em 2 Coríntios 12, 18. Também não alimentava ruínas de ninguém. Ele não alimentava os enganos, mas ele corrigia posturas e ele exaltava as qualidades importantes da igreja e a obra de Cristo. Ele era um homem maravilhoso. E quando, queridos, olha só, o apóstolo Paulo sentiu falta dele em Troade, o apóstolo Paulo disse assim: eu não vou ficar, não dá, foi isso que abriu, mas o Senhor vai me perdoar, estou partindo, vou embora. Você entende? Olha só, mas deixa eu contar outra parte dessa história. Agora 2 Coríntios 7, de 5 a 7, tem a continuidade desse ponto. Diz assim, 2 Coríntios 7, de 5 ao 7, diz assim: porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, porém Deus, que com fortes abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos a vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim a minha alegria. Que bênção, não é? Olha só que coisa interessante. Aí Paulo sai de Troade e vai para Macedônia. Quando Paulo chega na Macedônia, nenhum alívio ele teve. Pelo contrário, em tudo foi atribulado. Lutas por dentro e temores, lutas por fora e temores por dentro. Não é verdade? Só que Deus, que conforta os abatidos, consolou Paulo com a chegada de quem? De Tito. Quando Tito chega na Macedônia, aí, meu amigo, aquela tristeza, aquele medo, aquele pranto, aquela dificuldade, tudo aquilo vai embora. E agora Paulo se sente confortado pelo próprio Senhor. E ainda tem mais, Tito leva uma espécie de uma pequena carta, uma pequena mensagem da igreja de Corinto, essa igreja que não estava mais querendo saber de Paulo. O Tito deve ter chegado ali e deve ter dado um rela naquele povo. E o povo disse: olha, diga para Paulo que nós o amamos, diga para o Paulo que nós temos saudade dele. E eles fizeram isso com pranto e com zelo. Vocês entendem? Isso aumentou muito mais ainda a alegria do apóstolo Paulo. Queridos, como é bom a gente ter essas pessoas essenciais perto da gente, não é? Como é bom. Olha só, você não tem noção quanto, né, alguns líderes são importantes para mim. Eu não queria nem citar nomes, porque de repente alguém pode ficar condoído e chateado porque eu não cito, né, não citei o nome, mas eu não posso deixar de falar da minha esposa. Minha esposa é essencial para mim. A minha cunhada, a pastora Jeane, que está aqui, é da família, né? A minha família, minhas filhas, né? Pastora Jeane, pastor Totinha, né? Os filhos são essenciais para nós. Gente, são essas pessoas que nos socorrem na hora da nossa aflição, na hora da nossa dificuldade. Você entende? Quem são essas pessoas essenciais? Por que Tito era tão essencial a Paulo? Porque Tito ele antecipou os seus problemas em Corinto. E Tito ele evitou uma possível divisão na própria igreja. Você entende isso? Olha só, Tito foi sempre honesto com Paulo e com as igrejas em conflito que ele liderava, sendo muito realista. Tito soube lidar com a igreja de Creta, graças à sua perspectiva muito real da situação. Tito tomava iniciativa e cuidava de um problema de cada vez. Tito foi obstinado na resolução dos problemas de Corinto, não deixando de lado até que estivessem resolvidos. Você entende isso? Amém? Como é importante a gente ter essas pessoas do nosso lado, não é? Paulo se sentiu animado com Tito. Tão animado que em 2 Coríntios 8 ele dá um novo encargo para Tito. E no verso 23 ele diz assim: quanto a Tito, é meu companheiro, cooperador convosco. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai perante as igrejas a prova do vosso amor e da vossa exaltação a vosso respeito na presença destes homens, tão importantes, tão honrados, tão dignos de receber uma glória terrena, marcada, escrita na Bíblia para todo sempre. Você entende isso? Como é importante nós termos pessoas essenciais na nossa vida. Sabe, eu tenho uma pergunta para te fazer hoje. Você tem cuidado das pessoas essenciais da sua vida? Existem pessoas essenciais na sua vida? Pastor Pedro, quem são as pessoas essenciais que você chama da minha vida? Eu não estou utilizando aqui a palavra especiais, não. Porque você pode ter uma pessoa que é especial e não é essencial. Não é? Sim. Olha só, para mim, deixa eu colocar aqui, Michael W. Smith, um cantor americano,
que eu amo, ele compôs, não é? Agnus Dei, para mim a música mais linda evangélica de todas. Ele é muito especial para mim, mas ele não é essencial. Você entende isso? Não é essencial. Então, existem pessoas essenciais para você? Pode ser que você não esteja tomando essa vitamina. Essa vitamina, ela é um whey protein do céu. Essa vitamina, olha só, é um composto, é quase como se fosse um mega suplemento alimentar. Isso nos fortalece muito, isso nos deixa a gente alegres, fortes, resistentes, até os ataques malignos. A gente fica até com imunidade espiritual alta por causa dessas vitaminas, que sejam, no caso, né, pessoas essenciais ao nosso redor. Sim, porque são essas pessoas que oram por nós, são essas pessoas que intercedem por nós, são essas pessoas que lutam espiritualmente por nós. Pedro, quem são essas pessoas essenciais à nossa vida? São as pessoas que são aquelas pessoas que colaboram com a nossa vida. Você entende? Colaboram com a nossa vida. Elas são prestativas, elas são referência e são exemplo para nós. Elas nos fazem melhores, elas estão disponíveis, elas nos trazem de volta ao que é certo e elas nos honram com a sua própria vida, com a sua amizade, com o seu respeito, com o seu amor. Queridos, olha só, essa vitamina espiritual você nunca pode perder de vista. Manter ao lado as pessoas essenciais. Você não deve repelir as pessoas essenciais. Você tem que trazê-las para perto de você todas as vezes, cada vez mais. Como é bom a gente ter pessoas essenciais na nossa vida. Raquelzinha está colocando aí que a igreja é essencial em nossas vidas. Que bom, Raquelzinha. Que bom que a igreja de Nova Criação é essencial na vida de vocês. Vocês são essenciais também à nova criação. Que coisa boa. Olha só, queridos, nós devemos, deixa eu falar de um outro lado dessa palavra. Acho muito interessante a gente falar do outro lado dessa palavra. O outro lado dessa palavra é nós também devemos ser essenciais na vida de outras pessoas. Amém? Quem pode dizer amém? Como é bom a gente ter as pessoas essenciais ao nosso lado, não é? Deixa eu virar a moeda. Você é essencial na vida de alguém? Pois é. Eu luto para ser essencial primeiro na vida da minha esposa. Eu luto para ser essencial primeiro na vida das minhas filhas. Como eu quero ser essencial na vida delas? Não é? Eu luto para ser um pastor essencial na minha igreja. Já pensou se eu fosse um pastor que não seria essencial na sua própria igreja? Complicado, não é verdade? Já pensou a mãe que não é essencial na sua família? Já pensou um pai que não é essencial na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos? Isso é a coisa mais triste do mundo. Quando as pessoas acham que elas não precisam mais viver dessa maneira, não é? Olha só, você é essencial na vida de outras pessoas. Eu acho que nós devemos ser essenciais na vida de outras pessoas. Primeiro, por quê? Porque a vontade de Deus é que nós sejamos essenciais na vida de outras pessoas. E outra coisa, é uma via de mão dupla. Ela nos preenche, mas também nos faz mais maduros. Nos preenche e nos faz mais maduros. Amém, queridos? Sim, amor com amor se paga. Amor com amor se paga. E eu acho que nós devemos tomar dessa vitamina. Nós nunca podemos esquecer isso. Nós nunca podemos. Eu não poderia ser um bom marido para minha esposa se eu não fosse essencial na vida dela. Você entende? Eu nunca poderia ser um bom marido se eu não fosse essencial na vida dela. Como é que eu seria como pai se eu não fosse essencial na vida das minhas filhas? Não dá nem para imaginar, você entende? Eu não consigo imaginar, seria uma dor muito grande no coração, não dá nem para pensar numa coisa desse tipo, não é? E aí você poderia perguntar, poxa, e o que é que nos faz essenciais? O que é que nos faz essenciais? Eu acho que nos faz essenciais, primeiro, é nós sermos humanos, sermos simplesmente gente, e gente que ama. Você entende isso? Gente que ama. Porque se tem algo que eu não preciso como essencial na minha vida, são aqueles que vêm só para criticar, para julgar, para condenar, para mandar ir para o inferno. Não preciso disso não, né? Não preciso disso. Você entende? Mas como é bom a gente ser humano, ser gente. Nós não somos ETs, nós não somos, não é? Anjos, ainda não. Um dia nós poderemos ser seres
celestiais, não é? Estarmos ao lado dos anjos, mas aqui na terra nós ainda não somos anjos, nós somos terrenos, como eu gosto de falar, pés na terra, embora com os olhos na eternidade, pés na terra, olhos na eternidade, você entende? Então, olha só, seja gente, trate gente como gente e simplesmente seja gente, não precisa, como o Leandro está dizendo, não precisa ser um super crente, não precisa ser um super cristão, não seja humano. Identifique-se com os humanos, de humano para humano, você entende? Outra, Pedro, o que é que me faz ser essencial? Seja uma pessoa relacional, relacione-se com as pessoas, não crie muralhas, crie pontes, você entende isso? Seja relacional, fale com as pessoas, pergunte, como é que está? Como é que você está? Você está bem? Tenha interesse pela causa alheia, se importe pela causa dos outros, não fale só de si, deixa que as pessoas que estejam do seu lado falem delas também, tenha paciência de escutar a dor dos outros, seja relacional. Sabe outra coisa? Para você ser essencial, é muito especial que você tenha fidelidade, seja fiel nos relacionamentos, não seja traíra, não seja um traidor, seja fiel aos seus relacionamentos, trate com fidelidade, mesmo que não receba de volta, mas trate com fidelidade. E uma última coisa que eu diria, para você ser essencial, ame a Deus. Querido, ame a Deus. Porque se você amar a Deus, você vai amar o próximo. E se você amar o próximo, aí você vai se importar com ele. E é uma possibilidade muito grande de você se tornar alguém essencial na vida de outra pessoa. Ame a Deus. Ame a Deus. Ô meu irmão, toma essa vitamina. Toma essa vitamina hoje. Amém? Sim, toma essa vitamina hoje. Cuide das pessoas essenciais da sua vida e aumente o leque. Aumente esse leque de possibilidades, mantendo ao seu lado as pessoas essenciais e que haja cada vez mais pessoas essenciais e que você seja essencial para outras pessoas. Não é verdade? Sabe, a Bíblia, ela é maravilhosa. E deixa eu comentar um aspecto que talvez muita gente às vezes não olhe. Sabia que tem pessoas muito essenciais a Deus na Bíblia? Teve pessoas que foram essenciais, não que Deus precise dos seres humanos, mas Deus, Ele ama o amor. E Ele ama o amor das pessoas. Você entende? Deixa eu te comentar de pessoas essenciais, não a sobrevivência de Deus, não, nunca leve dessa maneira, mas pessoas são essenciais para Deus no sentido de que Deus se sentiu amado, adorado, louvado, glorificado através da vida de pessoas. Isso trouxe, não é, alegria ao próprio Senhor. Pessoas essenciais a Deus, colocando dessa maneira. Abraão, deixa eu falar de Abraão. Abraão foi um homem com que Deus se relacionou pessoalmente. Abraão teve um relacionamento tão maravilhoso, tão especial com Deus, que Deus o chamou de amigo de Deus. Na Bíblia, Abraão, ele é chamado de amigo de Deus. Já pensou? Que honra, que privilégio alguém ser chamado de amigo de Deus? Pois é, pois Abraão foi chamado de amigo de Deus, de tão essencial que ele era. Sabe outra pessoa muito especial, essencial a Deus? Davi. Pedro, como é que você sabe? Porque Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Pois é, lindo, não é? Sim, Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração. Sabe outro homem que na Bíblia eu acredito que ele era essencial a Deus? Jó. Porque Jó foi chamado por Deus de servo bom e fiel. Sim, Jó foi chamado de servo bom e fiel. Você pode ver meu servo Jó, não existe homem mais íntegro do que ele na terra. Sabe outro homem que eu acho que foi essencial para Deus? Gideão. Pedro, por que você acha que Gideão foi essencial a Deus? Porque Gideão foi chamado de homem valoroso por Deus.
homem valoroso por Deus. Já pensou que coisa linda, não é? E ele operou nas mãos de Deus, ele trabalhou sendo guiado pelo Senhor para libertar o povo dele de uma opressão. Naquele momento, como o Gideão era essencial a Deus, na verdade, e ao povo de Israel. Sabe outra coisa mais que eu gostaria de citar? Maria. Como Maria foi essencial a Deus. Que maravilha Maria ser essencial a Deus. Eu acredito que Maria, ela não deve ser tratada como divindade, Maria não deve ser tratada como deusa, como senhora. Maria, ela foi uma mulher muito especial, essencial a Deus e ao propósito de Deus aqui na terra. Sim, tem que ser vista dessa maneira. Maria, ela foi tão honrada por Deus aqui na terra, que ela foi chamada de bem-aventurada pelo próprio Deus. Mas já pensou Deus chamar uma pessoa de bem-aventurada para cumprir um propósito, para cumprir uma missão linda, divina, maravilhosa, que era permitir que através de si mesmo viesse o Salvador, o Filho de Deus? Olha que missão gloriosa, que honra de Maria, como Deus honrou Maria. Bem-aventurada entre todas. Querido, isso é maravilhoso demais. Era essencial a Deus. Maria foi essencial ao plano de Deus, à missão de Deus aqui para a salvação do ser humano. Sabe, deixa eu falar de outra pessoa, João Batista. João Batista foi essencial a Deus. Como João Batista foi essencial a Deus? Ele foi chamado de a voz que clama no deserto. Sabe quem foi essencial também? O próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador do mundo, essencial a Deus. Maravilha, não é? Esse é um plano de essencialidade que não dá nem para a gente descrever. Aí já vai muito além da nossa compreensão. Não é assim? Mantenha perto de você as pessoas essenciais. Tito foi essencial a Paulo. E deixa eu colocar uma coisa aqui, você vai ter que guardar por fé. Porque Tito foi essencial a Paulo. A história eclesiástica conta que Tito tornou-se o bispo de Creta, a região onde estava inserida aquela igreja de Corinto. Você entende isso? Tito se tornou o bispo de Creta, conta a história eclesiástica, a história da igreja. Sabe, meu pedido hoje para você é que você tome essa vitamina do céu. Oh, Sandra, como você é especial. Ruth, Fernandinha, meu amigo Igor, vocês estão aqui conosco, como vocês são importantes. Olha só, cuidem para que vocês não percam as pessoas essenciais da sua vida. Por favor, cuide. Não jogue fora amizades antigas. Não jogue fora alianças que te permitiram crescer tanto em Deus, por outras que às vezes nem importância têm. Oh, meu irmão, toma esse comprimido, toma essa vitamina hoje e seja muito feliz com ela. Esteja mais resistente, esteja mais fortalecido, mais imune, porque você tem pessoas essenciais do seu lado. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te fortifique, que você receba esse suplemento do céu para você. Amém? Quem pode dar uma glória a Deus? Aleluia, aleluia. Vamos orar? Feche teus olhos aí e declare hoje diante do Senhor que você vai passar a tomar essas vitaminas do céu na sua vida. Amém? Você pode fazer isso? Feche teus olhos um instante, conecte-se com o Senhor onde você estiver, do jeito que você estiver. Só feche teus olhos um instante, lembre-se de Deus para a sua vida e comece a glorificar o Senhor. Pai, nós queremos te louvar, te glorificar, te bendizer, tu és bom, tua fidelidade ela dura para sempre. Muito obrigado por tua obra maravilhosa em nossas vidas, Pai Santo. Muito obrigado. Nós podemos dizer que até aqui o Senhor nos tem ajudado. Nos ensina, meu Deus, a cada vez mais acolhermos a graça do Senhor na nossa vida, sem jamais a considerá-la vã. Meu Deus, nos ajuda a nunca recebermos em vão a tua graça, meu Deus. Tua graça maravilhosa é a tua própria essência nas nossas vidas, é o teu próprio amor, é a tua própria misericórdia para com a nossa vida, Deus. Que saibamos, meu Deus, zelar pela tua graça e vivenciá-la cada vez mais, recebendo de ti, meu Deus, toda doação do Senhor, todo amor, meu Deus, todas as bênçãos, tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz,
Oh Deus, que o Senhor nos fortaleça, meu Deus, a cada vez mais entendermos o Teu amor por nós e a vivenciarmos essa graça maravilhosa do Senhor. Em nome de Jesus, eu também te peço, Deus de poder, que o Senhor, meu Deus, permita com que cada um aqui seja fortalecido hoje, Pai. Meu Deus, no amor ao próximo, no cuidado, no zelo com o próximo, meu Deus, com as pessoas que nós hoje chamamos de essenciais. Meu Deus, que haja cada vez mais pessoas essenciais na nossa vida e que também possamos ser essenciais na vida de outras pessoas, Pai. Eu te peço por cada família que está aqui, que entendamos os nossos familiares como essenciais sempre, meu Deus. Eu te peço por marido e mulher, eu te peço por pai e filho, eu te peço por irmãos, eu te peço, meu Deus, por neto e avó, neta e vovozinha, eu te peço por vô e neto, eu te peço, meu Deus, por sobrinho e tia, por tia e sobrinho, Pai, por enteado e madrasto, por enteado e padrasto, Pai. Eu te peço por essas relações, meu Deus, tão essenciais que são as familiares da nossa vida. Que haja saúde, que haja paz, que ninguém desista de ninguém, meu Deus. Em nome de Jesus. Eu te peço pelos amigos, eu te peço, meu Deus, pelos verdadeiros amigos. Eu te peço pelos irmãos da igreja, eu te peço, ó Pai, por aqueles, meu Deus, que estão do nosso lado e que, meu Deus, são bênção demais, meu Deus, na nossa vida. Eu te agradeço por cada um dos essenciais que o Senhor colocou na minha vida, Pai, muito obrigado, porque eu posso caminhar melhor por causa deles, meu Deus. Eu posso caminhar, eu consigo ir mais adiante por causa desses essenciais que o Senhor colocou na minha vida. Eu te agradeço pelos pastores, eu te agradeço, ó Pai, pelos líderes, pelos membros da nova criação. Eu te agradeço por cada um deles, ó Pai, dos pastores da cidade de Fortaleza, dos meus irmãos, ó Pai, da cidade, meu Deus, dos católicos, ó Pai, até dos irmãos, meu Deus, que muitas vezes, ó Pai, não tem uma doutrina exatamente cristã, mas são pessoas do bem, são pessoas que fazem o bem, são pessoas, ó Pai, que propagam o amor por onde passam. Senhor Deus, muito obrigado por todos aqueles, ó Pai, que são essenciais na nossa vida, Senhor. Oh Deus, que o Senhor abençoe e que o Senhor aumente cada vez mais esse leque, meu Deus, de possibilidades, em nome de Jesus. Eu quero também te pedir, meu Deus, pelas pessoas que estão enfermas. Eu te peço pela vida da Zildete Montiel, da Maria Tainara, da Alzeneide, do Iago Felipe, do Raimundo Jovan. Te peço pelo Alain, pela Jaqueline Heller, pelo Luiz Henrique, pela saúde do Benício, da Carol Furtado, do Arthur Wagner, da Rebeca, do Eimar e da Niraís, da Janoca e do Valdir, do Gabriel Aquino. Eu te peço pela saúde da Astrid, da Dona Francisca, da Maria Teixeira, do Anselmo, da Sandra, Pai, que o Senhor tire todo o câncer da Sandra, em nome de Jesus. Eu te peço pela vida da Fabiana Araújo, do meu amigo e irmão Evaldo, Pai, nessa questão da sua aposentadoria, que o Senhor abençoe o teu filho, que o Senhor surpreenda o Evaldo nesses dias, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço pela Neuma, pela Regina, pelo Rodrigo Medeiros, pela Raquel Norões, pelo Adenilton, pelo Francisco Dino. O Senhor tire todo o câncer do corpo dele, bem como do Edilson, Pai. Abençoe a vida do Dr. Nilton, da Magda, do pastor Ivonildo, do Glauber e do Glauco, do Breno da Verusca, da Carinha do Cajado, da Carol do Irapuã. Eu te peço pela vida do Carlos Roberto e do Marcos Stan, da Roberta Ronce e da Esineida. Te peço pela vida do Dr. Jabas Roriz, que foi contaminado pelo Covid. Te peço pela vida da Geis, do Dr. Fábio, do Alex e da Aline, também contaminados. Que o Senhor fortaleça teus filhos, ó Pai. Abençoe a vida do Valderi, do Isaac, do José Conrado, do Davizinho, da Luisiânia, da Renata Holanda, da Thaís Bruno, da Jovelina, do Jovino, do Cláudio, da Maria Débora, da Valência, do Marcos Cadelha, do Jonatas e da Roberta, da Chaguinho do Altenor, da Cláudia e do Tom Arruda. Te peço pelas crianças, meu Deus, o Noah e a Bela, a plena restauração da saúde dessas crianças, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, meu Deus, pela vida da Bruna, que passou no vestibular para medicina, a neta da Dona Iracema. Que o Senhor abençoe a Bruna, que essa carreira médica seja sensacional, Pai. Que seja a melhor fase, a melhor época da história da Bruna. Meu Deus, o melhor tempo da vida dela. E que ela consiga absorver tudo, se tornar uma grande profissional, que seja essencial na vida de muita gente, com sua profissão, com seu amor, com seu cuidado, em nome de Jesus. Te peço pela vida da Vitória, que está aniversariando hoje, que o Senhor abençoe a Vitória, com muitos anos de vida, com paz, com saúde, meu Deus, e com o teu propósito cada vez mais se cumprido na vida da Vitória, em nome de Jesus. Eu te peço pelo todo o corpo de saúde do estado de Ceará, todos os médicos, eu te peço por todos os enfermeiros, auxiliares, assistentes. Meu Deus, que o Senhor abençoe e fortaleça, que o Senhor lhes proteja, para que não sejam
contaminados, mas que eles sejam fortalecidos em Ti, na força do Seu poder, que tenham bom ânimo para continuar esse trabalho, Pai, levando cura e levando, meu Deus, um pleno restabelecimento à vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. Te peço também pelo governo do Brasil, te peço pelo governador, pelo prefeito, meu Deus, Bolsonaro, te peço pelo governador do Ceará, Camilo Santana, pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e os demais prefeitos das regiões, dos municípios do estado do Ceará, que o Senhor abençoe a todos com sabedoria, com prudência, meu Deus, para que cumpram bem o mandato que lhes foi otorgado, meu Deus, com honestidade, meu Deus, com clareza, meu Deus, com visão do alto, Pai, e acima de tudo, o Teu governo na vida deles, em nome de Jesus e para a Sua glória. Amém. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Amém. Gente, foi um prazer estar com vocês. E amanhã nós vamos ter mais uma live, né? E a gente encerra essa semana das vitaminas espirituais, tá bom? Daqui até amanhã você tem que terminar a conclusão da leitura de 2 Coríntios, tá bom? Então 2 Coríntios tem que estar lido para você até amanhã. Missão dada é missão? Pois é, se você entendeu, você vai dizer comigo, missão dada é missão? Diga aí, missão cumprida, amém? Glória a Deus. Hoje à noite ainda, eu vou estar numa live com meu amigo Jesus Táchira. Hoje eu vou ter uma live com Jesus. Gente, uma live com Jesus. Olha só que coisa boa, né? Então, olha só, vai ser um prazer ter vocês com a gente também às 20 horas, tá? Às 20 horas, se você puder, fique, né, conosco nessa live maravilhosa. Às 22 horas é uma live do pessoal do Dux, né? O grupo de jovens da nossa igreja é chamado de Dux, né? E aí você está convidado também a ver essa live maravilhosa do Dux, tá bom? Gente, prazer estar com vocês, Deus abençoe, uma honra, um grande privilégio, e toma essas vitaminas, olha só, toma essas vitaminas. Se você vai para o médico, ele passa um remedinho, você vai ter que tomar, não é assim? Pois é, você tem que tomar essas vitaminas do céu para você, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe, até amanhã, tchau, tchau.